Introdução àquilo que são os impostos diferidos. Esta é uma matéria que está contemplada na norma contabilística e de relato financeiro 25, Impostos sobre o Rendimento. O sistema de normalização contabilística, no seu regime geral, contempla 28 normas de contabilidade, a 25 é destinada aos impostos sobre o rendimento, onde a questão do imposto diferido é efetivamente desenvolvida. A norma 25, para a sua elaboração, teve por base a norma internacional de contabilidade, a IAS 12, a Income Taxes, que é a norma na qual a Comissão de Normalização Contabilística se baseou para elaborar a norma 25 do nosso sistema de normalização contabilística. Vamos então fazer uma abordagem introdutória aos impostos diferidos. Os impostos diferidos resultam do reconhecimento da consequência fiscal que vai ocorrer ou que ocorrerá no futuro para efeito das transações e outros acontecimentos da entidade no período. Por outras palavras, faz-se o reconhecimento do imposto de acordo com o regime do acréscimo ou da periodização económica, o que contribui para a melhoria da relevância das demonstrações financeiras, na medida em que divulga o imposto corrente e as consequências fiscais futuras das transações e outros acontecimentos das entidades ocorridas no período. Esta seria uma resposta para dar a quem nos colocasse a seguinte questão. Então, se os impostos diferidos, como o imposto corrente, não é aceite do ponto de vista fiscal, e hoje também vamos fazer uma breve abordagem às implicações fiscais do reconhecimento de impostos diferidos, se não é fiscalmente aceito, para que então que determinadas entidades vão reconhecer impostos diferidos? E a resposta é esta, é que a contabilidade não serve apenas os interesses da autoridade tributária ou da fiscalidade. A contabilidade serve os interesses de muitos outros agentes, sendo que a importância do reconhecimento de impostos diferidos, ela está bem expressa aqui nesta frase. Ora, quando uma entidade contabiliza o imposto sobre o lucro, os impostos sobre o lucro compreendem duas vertentes: os impostos correntes e os impostos diferidos. O imposto corrente ele é determinado de acordo com as regras estabelecidas pelo Código do IRC. É aquele que obedece às normas da autoridade tributária. Ou seja, é aquele que a autoridade tributária prevê pela aplicação do Código do IRC. Já o imposto diferido é determinado de acordo com os princípios estabelecidos na norma contabilística e de relato financeiro e prevê a contabilização pelo efeito fiscal. Temos o método do imposto a pagar, que é o método do imposto corrente. É apenas reconhecido o imposto corrente do período. E depois temos o método do imposto diferido ou com efeito fiscal e é reconhecido atendendo aos efeitos fiscais nos períodos seguintes, a que se traduzem em acréscimos de quantias a pagar que serão recuperadas
em períodos futuros ou vice-versa. Ora, os impostos correntes são os que se esperam que sejam pagos com base no resultado tributável apurado de acordo com as regras fiscais em vigor e utilizando a taxa de IRC que está prevista no artigo 87 do Código do IRC. Se formos ao código do IRC, só para confirmar a taxa atual, no código do IRC, que está no Portal das Finanças, o artigo 87 do mesmo código prevê qual a taxa de IRC que se aplica às entidades, aos sujeitos passivos de IRC. E as taxas, atualmente, a taxa geral é de 21% sobre o lucro tributável da empresa, ou havendo prejuízos fiscais a deduzir sobre a matéria coletável da empresa. Mas aplica-se às pequenas e médias entidades que obedecem aos limites do Decreto-Lei 372/2007, uma taxa que é de 17% até aos primeiros 15.000 euros de matéria coletável e que passa a 21% a partir de 15.000 euros de matéria coletável. Limite este que vai alterar, ou já alterou, com o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020, mas este ano, na entrega da declaração modelo 22, ainda se aplicou o limite dos 15.000 euros. Estas são as taxas de IRC e para além da taxa de IRC, as empresas estão sujeitas à derrama municipal, que pode variar entre 0 e 1,5% sobre o lucro tributável, depende da Câmara Municipal, e também, eventualmente, a chamada derrama estadual. A derrama estadual, ela aplica-se àquelas entidades que têm um lucro tributável acima de 1.500.000 euros. E entre 1.500.000 até 7.500.000 são 3% do lucro tributável e vai por aqui acima, conforme os intervalos, até 9%. E, portanto, uma empresa na formação das suas taxas que incidem sobre o seu lucro tributável terá a taxa normal do artigo 87, a taxa de derrama municipal, que varia entre 0 e 1,5%, conforme o município onde a empresa está a desenvolver atividade, e depois poderá eventualmente também existir a taxa de derrama estadual para as empresas que tenham lucro tributável acima de 1.500.000 euros, conforme depois os intervalos do artigo 87A do Código do IRC. Os impostos diferidos são calculados de acordo com o método do passivo, com base no balanço, sobre as diferenças temporárias entre os valores contabilísticos dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas à data de balanço e que se espera virem a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem. A que tipo de entidades é que se aplicam os impostos diferidos? Nós em Portugal temos um normativo estabelecido pelo Sistema de Normalização Contabilística, em que as microentidades
estão sujeitas à norma contabilística e de relato financeiro para microentidades. E as microentidades, elas não utilizam a contabilização de impostos diferidos. Apenas fazem a contabilização pelo método do imposto a pagar, o imposto corrente. Quando se sobe de nível e se passa para uma pequena entidade, que é sujeita à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, a contabilização é através do método do imposto corrente e podem reconhecer imposto diferido se optarem pelo modelo de revalorização. Para as entidades do regime normal do sistema de normalização contabilística, e que são as médias e as grandes entidades, essas fazem a contabilização do imposto diferido, bem como as entidades que estão sujeitas ou adotaram as normas internacionais de contabilidade e, se adotaram as normas internacionais de contabilidade, obedecem à norma internacional de contabilidade 12 e, portanto, também fazem a contabilização pelo método do efeito fiscal, ou seja, o imposto diferido. Em relação à questão da aplicação do imposto diferido, aqui no manual, só para dar uma ideia da classificação das entidades. Quando eu referi microentidade, pequena entidade, média e grande entidade e entidade sujeita às normas internacionais de contabilidade, tudo tem a ver com os montantes que este quadro expressa. Uma microentidade, isto do ponto de vista da classificação numa perspectiva contabilística, de acordo com o sistema de normalização contabilística. Uma microentidade não ultrapassa 3 de 2 limites. Um balanço de 350 mil euros, um volume de negócios de 700 mil e um número médio de trabalhadores 10. Não ultrapassa 2 destes 3 limites. Para ser uma pequena entidade, ultrapassa os limites da micro, mas não ultrapassa 2 destes 3 limites. Não pode ultrapassar 2 destes 3 limites. As médias entidades não podem ultrapassar 2 destes 3 limites e classifica-se no sistema de normalização contabilística uma grande entidade quando ela ultrapassa 2 de 3 limites. Um balanço acima de 20 milhões de euros, um volume de negócios acima de 40 milhões de euros e um número médio de trabalhadores naquele período acima de 250, mas bastará ultrapassar 2 dos 3. E depois, para cada uma destas entidades, de acordo com estes níveis, aplica-se o normativo contabilístico. Portanto, as microentidades, elas só poderão vir a reconhecer impostos diferidos se, apesar dos seus limites de balanço, de volume de negócios e de número de trabalhadores estarem abaixo dos referenciados, a entidade fizer uma opção, e pode fazê-lo, por um regime superior, nomeadamente o das pequenas entidades ou do sistema de normalização contabilística no seu regime geral. Ora, voltando então aqui a esta parte mais sintetizada, existe uma diferença entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal de uma empresa.
O resultado contabilístico é a mera diferença entre os rendimentos e os gastos. Ou seja, durante o ano a empresa vai contabilizando os seus rendimentos na classe 7, vai contabilizando os seus gastos na classe 6. No fim do ano, fazemos a diferença entre os rendimentos e os gastos, e se essa diferença for positiva, ou seja, se os rendimentos tiverem sido superiores aos gastos, a empresa tem lucro contabilístico. Já se a diferença for negativa, os rendimentos foram inferiores aos gastos, a empresa tem prejuízo contabilístico. O resultado contabilístico ele é apurado na própria contabilidade, de acordo com as regras contabilísticas. No entanto, não é sobre o resultado contabilístico que as finanças pretendem que a empresa pague o imposto. O resultado contabilístico ele vai ter que ser corrigido. E essas correções que estão previstas no código do IRC, elas são realizadas na declaração de rendimentos modelo 22, que é a declaração do IRC da empresa. E nesta declaração modelo 22, tendo como ponto de partida o resultado líquido do período, fazem-se um conjunto de correções fiscais, que vão depender, obviamente, de empresa para empresa. E existem nestas correções fiscais a acrescer, que são os ajustamentos fiscais a acrescer e as variações patrimoniais positivas, que vão penalizar a empresa, vão agravar o resultado contabilístico, vão aumentá-lo, porque são a acrescer. É uma correção para acrescer. E depois existem os ajustamentos fiscais a deduzir, que vão permitir com que o resultado da empresa diminua. E, por exemplo, nas correções fiscais a deduzir, temos, por exemplo, um conjunto de benefícios fiscais que se enquadram aqui no campo 774. Partindo do resultado da contabilidade, fazendo as correções fiscais ou por ajustamentos fiscais a acrescer, que têm a ver com gastos, muitas das vezes, que foram reconhecidos durante o ano e que simplesmente não são aceites ou no todo ou em parte. Por exemplo, se uma empresa durante o ano contabilizar uma multa, essa multa é reconhecida como um gasto, mas depois ela não é fiscalmente aceite. E quando estiver a fazer a passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal, vai ter que acrescer essa multa. E quem diz as multas diz aqui uma série de correções fiscais a acrescer que nós ensinamos de uma forma prática, com preenchimentos de declarações modelo 22, em vários cursos que envolvem fiscalidade na Certform. As correções a acrescer, elas vão penalizar, as correções a deduzir vão beneficiar, mas no fim disto tudo faz-se, partindo do resultado contabilístico, adicionam-se as correções a acrescer, subtraem-se as correções a deduzir e tudo resulta no lucro tributável da empresa ou eventualmente num prejuízo para efeitos fiscais, mas vamos falar de um lucro tributável, o qual é chamado resultado fiscal positivo. Então, o lucro contabilístico advém da contabilidade. O lucro fiscal ou lucro tributável tem como ponto de partida o lucro contabilístico, mas incorpora todas as correções fiscais que o código do IRC obriga a que a empresa faça. Então há uma diferença entre o lucro contabilístico e o lucro fiscal. E essa diferença é obtida por um caminho que tem que ser percorrido de correções a fazer
ao lucro contabilístico da empresa. E é por causa da diferença entre o lucro contabilístico e o lucro fiscal, ou o resultado contabilístico e o resultado fiscal. Quando o resultado contabilístico é maior do que zero, estamos a falar em lucro contabilístico. Se for inferior, é prejuízo contabilístico. Quando o resultado fiscal, depois de corrigir o lucro contabilístico, é superior a zero, é um lucro tributável ou fiscal. Se for inferior a zero, é um prejuízo fiscal. Ora, os impostos diferidos resultam do facto de ocorrerem diferenças num determinado período entre os montantes do resultado fiscal, que é aquele resultado tributável, e o resultado contabilístico. Tal acontece porque as regras para determinação dos rendimentos e dos gastos para efeitos contabilísticos e para efeitos fiscais não são totalmente convergentes. Daí a autoridade tributária obrigar a empresa a corrigir o seu lucro contabilístico. Então, existem as diferenças que podem ser de dois tipos. Existem diferenças permanentes e diferenças temporárias. E aqui começa a questão dos impostos diferidos. Vamos começar pelas mais fáceis, que são as diferenças permanentes. Diferenças permanentes são as diferenças verificadas num determinado período entre o resultado fiscal e o resultado contabilístico desse período, mas que não serão compensadas em períodos seguintes, na medida em que respeitam a rendimentos e gastos que vão integrar em definitivo um dos resultados e não o outro. Por exemplo, as multas suportadas são gastos de natureza contabilística, ou seja, quando uma empresa incorre numa multa, seja ela uma multa fiscal, uma coima, uma multa por infração às regras do trânsito, a multa é contabilizada como um gasto na contabilidade. E um gasto subtrai, deduz. Mas depois, a multa simplesmente não é aceite do ponto de vista fiscal. O fisco não aceita. Nós, na contabilidade, contabilizamos, temos que o fazer. E deduz na contabilidade pela via dos gastos. Mas depois, a nível fiscal, nós vamos ter que acrescer a multa, que acrescer o valor da multa, porque trata-se de um encargo não dedutível. E se uma empresa pagar uma multa, por exemplo, de 500 euros, o documento é reconhecido a débito de uma conta de gastos, deduz do ponto de vista contabilístico, mas não é fiscalmente aceito. É considerado um encargo dedutível pelo artigo... Desculpem, é considerado um encargo não dedutível pelo artigo 23A, número 1, a linha E do Código do IRC. E acresce. E, portanto, como acresce, acaba por não ter qualquer tipo de impacto. Ou seja, deduziu na contabilidade, depois acresceu a nível fiscal, o que significa que, a nível fiscal, a autoridade tributária anulou com esta obrigação de acrescer aquela dedução que a empresa tinha feito na contabilidade. E uma vez que as multas não são fiscalmente aceites pelo artigo 23A, número 1, a linha E do Código do IRC, neste item, a diferença entre o resultado fiscal tributável e o resultado contabilístico será permanente. Ou seja, a empresa nunca mais vai recuperar o facto de ter acrescido esta multa. Daí se trata de uma diferença permanente. Deste modo, as diferenças permanentes não influenciam os impostos diferidos, na medida em que a sua relevância fiscal fica encerrada no período em que ocorre, através do apuramento do imposto corrente, já que as toma em consideração já de forma definitiva. Deduziu na contabilidade, acresceu a nível fiscal e ficamos-nos por aí.
Outro exemplo são as despesas não documentadas, que nós também temos aqui na Declaração Modelo 22. Uma despesa não documentada ocorre quando se verifica uma saída de caixa de dinheiro para pagar alguma despesa, mas não há nenhum documento, não existe nenhum documento que possa justificar ou comprovar aquela saída de caixa. Então, nós reconhecemos essa diferença de caixa como uma despesa não documentada e é reconhecida numa conta de gastos de caráter residual. Esta é uma diferença permanente, porque simplesmente não é aceite e não pode vir a ser recuperável em períodos seguintes. Fica-se por aqui. Na contabilidade, ao reconhecer como um gasto, deduz, e depois a nível fiscal, ao acrescer, vai anular o efeito da dedução contabilística. Trata-se de uma diferença permanente e, por cima, as despesas não documentadas, para além de acrescerem, elas têm uma outra penalização. É que vão ser autonomamente tributadas. Sobre elas vai incidir uma tributação autónoma. Este é o quadro onde nós colocamos as despesas sujeitas a tributações autónomas do IRC. E estão aqui as despesas não documentadas. Elas vão pagar 50% de imposto pela via das tributações autónomas. Isto só uma curiosidade. É bem mais grave do que as multas. As multas simplesmente acrescem, não são fiscalmente aceites. As despesas não documentadas, elas acrescem, considera-se um encargo não dedutível e ainda vão ter o impacto de uma tributação autónoma de 50%. Bom, quanto às diferenças permanentes, não há nada a fazer, não há nada a reconhecer, porque não existe um impacto futuro sobre esta matéria. Agora, já quanto às diferenças temporárias, é aqui que se vai colocar a questão dos impostos diferidos. O que é que são diferenças temporárias? As diferenças temporárias são as verificadas entre a quantia registada na contabilidade de um ativo ou de um passivo e a sua quantia para efeitos da base tributável ou da chamada base fiscal. Ou seja, o montante que devemos ter em atenção para efeitos do futuro apuramento do imposto. Porque estas diferenças temporárias vão influenciar o futuro. Deste modo, existe uma diferença temporal entre a data em que determinado item é reconhecido nos resultados contabilísticos e a data em que esse mesmo item irá ser integrado para efeitos do apuramento do resultado fiscal.